Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos os 518 mil inscritos no meu canal e sempre falo, você gosta do meu canal, do conteúdo das entrevistas, né? Postamos hoje a do Dr. Delfineto, amanhã tendo o Dr. Almiro Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, secretário aqui em São Paulo, estadual do Trabalho do governo franco-motor, advogado dos sindicatos metalúrgicos nos anos 70 até 1982, sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, nas célebres greves de 78, 79, 80, Almiro Pazianotto. Vocês vão gostar. Gostando de todo esse conteúdo, indica um amigo, né? Porque é um conteúdo de qualidade que busca fazer uma reflexão rica, né? Sobre o que nós estamos passando e como nós podemos sair da pior crise da história do Brasil republicano. Então é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, usar como vocês bem fazem a parte dos comentários. E agradeço também, passamos, né? Suplantamos 65 milhões de visualizações. Pô, legal, muito obrigado mesmo. E lembro que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão os 3 cursos que nós estamos oferecendo. O primeiro, nós já falamos, né? História da ditadura militar no Brasil. O segundo, História política das Constituições brasileiras. E o terceiro, agora, o novo, o que é fascismo. Basta entrar lá, www.cursosdovila.com.br, vocês encontrarão todas as informações. Bem, hoje passando aí todo o noticiário do dia, né? Tem coisas inacreditáveis, né? Coisas que nós já falamos aqui e está ocorrendo, né? Aquela velha história, eu só não acerto a Mega Sena. Por exemplo, citando como fonte o Globo, ONGs pedem a Macron, Emmanuel Macron, presidente da França, né? Para enterrar definitivamente o acordo União Europeia-Mercosul. É aquilo que vai ocorrer. Nós falamos aqui que esse acordo não vai ser aprovado pelo Parlamento Europeu e precisa também da aprovação dos 27 parlamentos nacionais, isso não ocorreria, né? Então todo aquele barulho feito, lembra? Que estava o Beato Salu, né? Toda aquela caterva, acordo que estava sendo negociado há 20 anos, com esse governo, com os crimes que esse governo comete, com a figura que o Bolsonaro é no exterior, ele é o pior cartão de visitas que o Brasil poderia apresentar. Evidentemente que não vai ocorrer, acertamos em cheio. Bem, por outro lado, nós comentamos aqui também, já que estamos no campo da política externa, eu estou citando como fonte o artigo do José Luiz Tejon, amigo, muito competente, conhece muito toda essa parte de agronegócio. O que ele diz? Com estoques de etanol 43% superiores ao ano passado, por que alíquota zero na importação dos Estados Unidos? Repetindo, né? Estoques são atuais 43% maiores do que no ano passado. Mesmo assim, o governo é bem nacionalista, veja um exemplo, que honra a farda do exército, uma grande pessoa, o capitão que saiu com desonra, né? Ele vai importar, quer importar a etanol dos Estados Unidos, continua a manter por uma alíquota zero, quer dizer, sem nenhum imposto. Tudo isso para favorecer o Trump, naqueles estados em que ele precisa ter os votos da maioria do estado para ter o domínio do colégio eleitoral e se reeleger em novembro. O que faz o Bolsonaro? Prejudica os produtores brasileiros, prejudica os interesses nacionais e favorece os interesses do imperialismo. Continua a política de submissão, de joelhos ao imperialismo. É imoral, é coisa de traidor da pátria. Não há outra expressão. Eu poderia procurar alguma mais bonita e não falta vocabulário na língua portuguesa, né? Poderíamos achar, não, é traidor mesmo. TRAI, né? DOR, traidor. Acabou, não tem conversa. É inacreditável. Olha o que ele faz. Mas no campo da traição, ele não para. Parece aquela música, né, que tinha antigamente. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Sr. Mike Pompeo, vai visitar Boa Vista, capital de Roraima, né? Na próxima sexta-feira, dia 18, diz o G1, estou usando como fonte. Pompeu se encontra com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mais conhecido, é melhor, Beato Salu, né? Com o Beato Salu. Ele também deve visitar o posto de identificação e triagem da Operação Acolhida. O que esse homem, né, vem fazer aqui, na fronteira com a Venezuela? O que ele vem fazer aqui? E olha, ele vai ser recebido pelo Beato Salu de joelhos, submisso, tal qual o chefe da Orcrim, que atende pelo nome de Bolsonaro, mas também é conhecido como vírgula obtuso. É um negócio inacreditável, inacreditável.
Olha que ponto o Brasil, ponto baixo chegou, diz a matéria do G1. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, visita Boa Vista na tarde dessa sexta-feira, dia 18. Ele deve se reunir com Beato Salu. Beato Salu sou eu dizendo. Durante essa passagem está prevista uma visita ao posto de triagem, a chegada está prevista, etc. tal, parará. O que ele vem fazer aqui? É pressionar o governo da Venezuela, que evidentemente não é flor que se cheira, é uma ditadura, isso não vamos nem adentrar. Mas agora o Brasil acabou seguindo o mau caminho determinado pelos Estados Unidos. O Brasil reconheceu um governo que não domina 1 centímetro do território do Guaidó. 1 centímetro! Como que você pode reconhecer um governo que não domina 1 centímetro do território do país que você está reconhecendo? O governo. Né? É um absurdo, tanto que o Guaidó agora está desmoralizado, inclusive entre os oposicionistas. Bem, entrou nessa enclacrada, numa situação terrível. Lembre-se que no começo do governo, em fevereiro do ano passado, o Bananinha se dirigiu à fronteira, o Bananinha, lembra-se, o Bananinha, né, se dirigiu à fronteira e apareceu com armas na fronteira entre Roraima e Venezuela e insinuava um apoio que os Estados Unidos ia invadir a Venezuela e contaria com o apoio do Brasil. Lembre-se que os militares naquele momento correram lá para a região, teve aquela reunião dos países signatários lá do acordo lá de Lima e impediram a possibilidade, né, que estava se articulando, de uma invasão da Venezuela, que seria ter um Vietnã, um verdadeiro Vietnã, na fronteira norte do Brasil, pela extensão da Venezuela, pelo número de armas distribuídos lá para as milícias bolivarianas, né? Parte da floresta amazônica também, é bom lembrar, parte da Amazônia também está na Venezuela, ou seja, nós poderíamos ter, olha a tragédia, um Vietnã na fronteira norte. Isso foi evitado, mas a irresponsabilidade do submisso, Bolsonaro, o obtuso, o medíocre, aquele que não sabe liderar, preguiçoso, mandrião, que reúne uma caterva, e não é exagero tudo o que eu estou dizendo, porque tudo é comprovado pela história desse trágico governo, o pior governo da história do Brasil republicano. Agora, mostrando mais uma submissão, além do etanol, a questão de Roraima. E eles, claro que não param no processo de destruição do Brasil. Um negócio inacreditável. Quer um exemplo? Só um pequeno hoje em relação à estrutura estatal, citando como fonte o Globo. Dentista que foi candidata pelo PSL vai chefiar Centro Técnico do Audiovisual. Ediane Paulo de Abreu foi nomeada coordenadora-geral do órgão, responsável por dar apoio à produção cinematográfica nacional. A moça é dentista. A dentista, ela foi candidata derrotada e agora vai lá na Secretaria Especial da Cultura, chefiada por Mário Frias. A dentista vai agora cuidar então das questões do audiovisual do antigo Ministério da Cultura. É inacreditável, né? É desesperador o quadro. Eu não é desesperador, eu converso com todo mundo, as pessoas falam assim, mas não é possível que nós estamos assim. Claro que a pandemia joga muito nisso tudo, né? Nessa apatia, né? Nessa depressão que as pessoas estão, porque ninguém aguenta mais ficar preso em casa, nessa situação econômica terrível, sem ter a luz do fim do túnel, sem ter perspectiva de futuro a curto prazo. Tudo isso vai aumentando. Então, aí passa por isso. Eles estão destruindo, assim como estão destruindo o MEC, a ciência e tecnologia, eles não param. O Itamaraty, Vide, mandaram os Weintraumes também, todos foram para o exterior, todos pegando os cargos no exterior. É a casa da mãe Joana, né? E aquele pessoal baixo, por isso que não é exagero, e é correto chamar de caterva, né? Toda essa turma aí. Agora, essas são algumas das notícias da submissão em relação aos interesses norte-americanos e a bagunça da estrutura de Estado. Mas a questão que me parece mais importante do dia é a questão econômica, que envolve o Paulo Guedes, conhecido como Pacheco e seu imenso talento, né? O grande, aquele que era um gênio da raça, o cara que sabia tudo, aquele que ia fazer o Brasil bombar. Lembra que disse que ia privatizar 4 empresas estatais em 90 dias. Os 90 dias já foram. Cadê as empresas estatais? Não sabia nem o nome, nem o valor e o tempo já passou. Mas todo mundo dizia que ele era genial. Bem, os conflitos entre ele, representante da área econômica do governo, e o Mandrião. Vamos lá então discutir essa que é a questão central e que tem reflexo direto na cotação do dólar, do euro e da bolsa. Vamos lá. O Mandrião, e aí é uma bagunça, né? Tem a questão lá da Renda Brasil.
né? Como é de conhecimento de todos. E teve, eu estou citando agora como fonte aqui a Folha de São Paulo, UOL, para ser mais preciso, a parte de economia, e que tem a manchete: veto de Bolsonaro foi a Guedes e não ao novo programa social. Bem, é claro que há um confronto direto entre Bolsonaro e o Guedes, né? Ele já tinha o conflito com outras secretários do Ministério da Economia e não precisa do Guedes. Ele já fez as contas e percebeu que o Guedes não traz politicamente nada para ele, né? E acho que alguns conselheiros do Mandrião também devem ter demonstrado ao obtuso que em termos econômicos o Guedes não era nada daquilo que se falava, né? Aquela história de posto Ipiranga foi para enganar trouxa, né? E para também que o mercado financeiro pudesse legitimar o apoio à barbárie representada pelo bolsonarismo, que muitos diziam, muitos falaram inclusive para mim: eu não estou votando no Bolsonaro, eu estou votando no Paulo Guedes. Era assim. Então viu-se que ele é de uma incapacidade absoluta e tudo o que eu disse, outra vez, é absolutamente verdadeiro. Ou seja, ele não sabe nada de economia, de macroeconomia, não conhece o Brasil, não conhece o funcionamento do Estado brasileiro e, insisto, se nós colocarmos o mapa do Brasil com as 27 unidades da federação, ele vai ter dificuldade de identificá-las. Ou seja, esse é o Paulo Guedes, que era o gênio, que eu pedi um livro do Paulo Guedes e até hoje ninguém viu sequer um livro, um ensaio de um grande debate econômico. Não, é aquele, não custa recordar que ao voltar da pós-graduação nos Estados Unidos paga com dinheiro público, com bolsa aqui, PUB, CNPq, CAPES, ele optou para ir para o Chile durante a ditadura do Pinochet, que ele disse que lá a situação estava melhor, né? Ele preferia ir para lá porque ele não encontrava espaço no debate político econômico brasileiro. É piada, né? Ou seja, ele era tão medíocre que naquele momento que nós tínhamos um grande debate político, a idiotia representada pelo Pacheco e seu imenso talento, não tinha espaço e não tinha mesmo, porque o nível de debate é alto e ele não tinha espaço. Naquele momento terrível do processo eleitoral de 2018, ele entrou em campo e se cacifou a princípio com o Luciano Huck, o apresentador de auditório. Ele era o conselheiro do Huck. Aí o Huck resolveu não ser candidato, né? E aí ele se bandeou para o Bolsonaro, que disse que ficou apaixonado na primeira conversa. As metáforas bolsonaristas, nós sabemos, são medíocres, que mostra quem é o presidente da República Federativa do Brasil, o homem de 500 palavras. Antigamente o homem de 6 milhões de dólares, que é o ciborgue. O Bolsonaro é o homem de 500 palavras. Bem, e aí vendeu a ideia de que ele era um gênio, ele sabia tudo, etc. Tal. O que aconteceu foi um desastre, né? Ele ia zerar o déficit público, ia fazer em um ano, não fez nada, mentiu, disse que o Brasil estava se preparando para decolar, ia crescer, isso em janeiro. Mentira, porque fechou muito mal o ano de janeiro do ano passado, sem Covid-19, portanto não há nenhuma relação do fracasso econômico e o coronavírus, hein? Portanto sempre destacar. E agora está batendo de frente. A história do Renda Brasil teve todas aquelas questões que nós já destacamos em outro encontro, né? Que envolvia a questão lá dos tributos, ia cortar isso, ia cortar aquilo, não ia dar aumento da aposentadoria durante 2 anos, cortar 50% dos funcionários públicos, acabar com o BPC, na prática, benefício de prestação continuada. Em suma, era uma ofensiva que ia destruir o que restou de alguns direitos sociais conquistados com muito esforço ao longo das últimas décadas, especialmente pelos mais pobres. Bem, e não tocava em momento algum no andar de cima. Né? O andar de cima não tocava assim nas frações das classes médias, por exemplo, querendo proibir a dedução dos gastos de educação e saúde da classe média faz, porque tem seus filhos na escola, grande parte na escola privada, né? E tem plano de saúde, então não poderia deduzir esses gastos do imposto de renda. Agora, mexer lá em cima, aí não, porque ele é um homem do grande capital, especulador, aquele grande capital que não está nem aí para o governo, pode estar com um governo fascista, nazista, stalinista, se é que é possível ter um governo stalinista com grande capital, mas com qualquer coisa, eles não estão nem aí, eles querem saber de dinheiro. E muitos falavam, mas ele ficou rico na bolsa, e eu sempre digo, e cada vez reforço ainda mais, né, com os fatos, ou seja, eu acho que o sujeito está especulando na bolsa, conhece economia, que especula no câmbio, conhece economia, conhece coisa alguma, é um especulador qualquer. Conhecer economia, a ciência econômica, a história econômica, as teorias econômicas, a teoria do desenvolvimento econômico, a história econômica do Brasil, do mundo, né? As questões de macroeconomia, conhece nada. Ele é um falastrão, eu sempre disse. E o falastrão agora está sendo humilhado sistematicamente pelo Mandrião.
né? E o Mandrião agora está... E o Falastrão quer que o seu secretário, chamado Valderi, parece até piada, o Valderi com WY no final, peça demissão. Ele não quer o Guedes demiti-lo, né? Quer que ele peça a demissão. Assim como outros já pediram demissão e já saíram. Ou seja, nós temos agora um Paulo Guedes que está de joelho para o Mandrião. O Falastrão, o posto Ipiranga hoje deixou de ser Ipiranga, hoje é uma marca... É um posto sem marca e que vende combustível adulterado e está desesperado para se manter. Esse é o Paulo Guedes, ou seja, aquilo que nós sempre dissemos. E é claramente porque a economia está estagnada e a questão que vai ter de ser resolvida, essa que é a questão que nós temos um déficit fiscal fabuloso, um orçamento restrito, vai precisar ter cortes, né? A recuperação econômica vai ser muito tímida e não há plano, plano seria até melhor o plural. Não há planos, muito menos um projeto. Esse governo não tem um projeto de governo. Não tem nada, é uma bagunça generalizada. E aí ele quer resolver as coisas, e é tudo na base de improviso. Por exemplo, citando o site de Veja como fonte. Guedes quer atrelar desoneração das igrejas à aprovação da CPMF. Então, agora tudo é para desonerar isso, desonerar aquilo, agora desonerar as igrejas. Sim, elas não pagam as igrejas IPVA. Por exemplo, se tem um carro em nome do culto do ministério, Flor de Lis, vamos pegar a Flor de Lis, que é uma pessoa ótima, grande pessoa, amiga do Bolsonaro, da mulher do Bolsonaro, vamos pegar a Flor de Lis, grande pessoa, né? Aquela que não queria se separar porque podia humilhar Jesus, né? Matar pode. Mas separar não. Então, a Flor de Lis coloca todos os caras no ministério Flor de Lis, assim como todos, e não paga IPVA, e não paga IPTU nos imóveis. É uma festa, você paga, eu pago, nós pagamos, mas eles não. Além disso, o Pacheco e seu imenso talento está querendo agora fazer uma vinculação entre duas coisas absurdas. Esse é o economista genial, né? Ele quer atrelar a desoneração das igrejas à aprovação da CPMF. Aí vem a linha fina. Isenções e novo imposto seriam incluídos no texto da PEC do Pacto Federativo. Lembra a história do Pacto Federativo que ele está falando há um tempão? Né? Assim como a proposta de reforma tributária que sequer encaminhou, né? Quantas vezes nós falamos que ele não ia encaminhar? Que era tudo mentira, e a crise se agravando. A do Pacto Federativo, ele acha que resolve o Pacto Federativo. É bom lembrar que a federação é cláusula pétrea, né? Então precisa primeiro olhar o artigo 60, conhecer um pouquinho da Constituição. Mas você não vai exigir isso do Falastrão e muito menos do Mandrião. Que dupla sertaneja, hein? Falastrão e Mandrião. Opa, dá uma música legal. Aí diz assim a matéria, só vou ver o primeiro parágrafo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende atrelar a desoneração total, eles já são bilionários. O Sinhozinho Malta, aquele que do domingo faz assim com o relógio de ouro, vai pôr 2 o relógio, agora ele vai fazer assim, ó. Tudo em nome de Jesus, hein? O importante é Jesus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende atrelar a desoneração total das igrejas à aprovação do novo imposto sobre as transações financeiras, considerada a nova CPMF. O plano é colocar os dois temas na PEC do Pacto Federativo, que está sendo trabalhado pelo senador Márcio Bittar. Ou seja, voltou a história da CPMF, que você vai pagar, eu vou pagar, nós vamos pagar. Todos vão pagar. Puxa, que legal, é bem igualitário, hein? É como se todos nós tivéssemos o mesmo direito. O Brasil é o país, tem a terceira pior distribuição de renda do mundo. É um desastre. Nós já citamos livros aqui, autores. A situação é gravíssima. Ou seja, a CPMF é um imposto absolutamente injusto. Há toda uma discussão no campo tributário, basta acompanhar o que ocorre, por exemplo, na Europa, né, em que é possível se reformar o pagamento de impostos e os que têm mais têm de pagar proporcionalmente mais do que os que têm menos. Isso que eu estou dizendo é uma absoluta obviedade, mas não é para o Pacheco e seu imenso talento, que representa interesses antinacionais. Porque lembra o seguinte, ele falou, se mexer muito lá atrás, antes de começar o governo, se mexer muito, final de 2000, eu vou embora, eu vou para o aeroporto, pego o avião e vou embora. Esse é o compromisso republicano que tem o genial, aquele que o mercado financeiro, a Faria Lima, aqui em São Paulo falava, esse cara é brilhante, ele sabe tudo. Eu dizia, e acertei, ele não sabe nada. Vamos lá então. Agora, nós estamos chegando numa encruzilhada, né? Não dá mais, o Paulo Guedes é sucessivamente humilhado. Vai chegar um momento, pode ser que nem ele, um sujeito como Paulo Guedes, não é como eu, como você, como nós, né? Esse daí não vale nada. O que vai acontecer?
O próprio Bolsonaro vai chegar a falar para ele, porque como ele não pede o boné e vai embora, vai falar para ele, ô ex-posto Ipiranga, é o seguinte, ó, puxa o carro, já que as imagens têm que ser posto, o carro, né, e vá para outro lugar, cai fora, né. E ele já tem até um substituto, que deve ser aquele Roberto Campos Neto, ou alguém assemelhado. Por quê? Porque vai haver uma contradição a todo dia, e durante a semana várias vezes, entre o que ele pretende fazer o Bolsonaro com aqueles auxiliares, aquela caterva que humilha a história do Exército, da Farda Verde Oliva. É uma vergonha. Eu imagino o Cândido Rondon vendo essa turma aí. Eu imagino a vergonha que ele ficaria. E tantos outros da história do Exército Brasileiro. O General Osório, vamos lembrar que é uma figura épica ali da Guerra do Paraguai, da política gaúcha no Rio de Janeiro, etc, etc, etc. Podia listar um monte deles, até chegar à Segunda Guerra Mundial ou a questões mais recentes. Lembra o Marechal Lott, por exemplo, né? E todo o papel que ele teve na questão em novembro de 1955, ou depois como ministro do JK e depois como candidato derrotado na eleição de 1960, né? Mas se olhasse esses militares que cercam o Mandrião, né? É assim, um negócio inacreditável, vergonhoso. E esses que cercam querem o quê? Primeiro, querem permanecer no governo porque nunca ganharam tanto como estão ganhando, ó. Porque os militares, alguns ganham primeiro o salário da reserva, o salário de ministro e mais, eles fazem parte de várias diretorias de bancos e empresas estatais, tal, um monte de coisa, de agências, tal. Então, alguns que ganhavam 30, 25, estão ganhando 70. Então, ninguém quer sair daí e tal. E aí eles identificam no Bolsonaro aquele que vai garantir o privilégio econômico que eles têm. E quem não faz isso é visto como bobo. Então, por exemplo, os militares da ativa, hoje, né, são pressionados, até acho que creio na esfera doméstica, falam assim, pô, aquele trocou o carro, por que nós não trocamos o carro, né? Por quê? Porque o cara obteve alguma benesse, né, dessas sinecuras que o capitão fracassado que saiu com desonra do Exército distribui hoje aos generais que estão todos de joelho. Vergonha, vergonha, vergonha. Vocês envergonham a farda. Bem, e aí esses então agora querem permanecer no governo de algum jeito. E alguns miram até, olha como eles são grandes militares. Se dá um tiro, metade sai correndo. Mas são grandes militares. Olha que grande estrategista, porque já estou olhando para 2022. Eu lembro que o general Heleno, o que ele fez no Haiti, foi um grande, tanto que a ONU pediu a retirada dele do Haiti, uma grande pessoa. Então a questão que se coloca agora, eles perceberam que o Guedes atrapalha, tal. E o Guedes não só atrapalha, mas como o Guedes não é um cara operacionalmente um cara capaz. Então ele já tem ou o tal de Marinho, pode ser, o tal do Rogério Marinho, aquele que não conseguiu ser reeleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte, hoje é um homem forte lá no Palácio do Planalto, ou esse Roberto Campos Neto. E aí eles vão empurrando, fazendo essa política que você improvisa, que você não tem plano, não tem muito menos projeto e não tem nada. A questão é sobrevivência e sugar o erário, porque eles estão vivendo das benesses do poder. Casa gratuita, apartamento gratuito, segurança, as viagens, o cartão corporativo, precisa revelar o cartão corporativo, né? Porque os nossos princípios, até eu falei isso no Jornal da Cultura da terça-feira, quando estava discutindo o assédio judicial feito pelos extremistas bolsonaristas, né, dos 22 processos. O que eu estava dizendo? Os princípios são os mesmos. Assim como eu critiquei tantas coisas da questão do governo petista, eu faço desse. Por quê? Você não está soldo de nenhum partido, não é uma garganta do aluguel, você tem princípios republicanos. E com base nesses princípios republicanos é que você segue. E esses militares que criticavam o PT não tinham princípio nenhum. O que eles queriam era estar aonde o PT estava lá. E conseguiram com Bolsonaro. E eu até imaginei, confesso, e errei, iludi, eu falei, poxa vida, eles são sérios, hein? Estava errado. O que eles queriam era mamar nas tetas do Estado como o PT estava. Né? Ou seja, como eles estão agora. Tem centenas de oficiais militares hoje no governo federal. Centenas. Nós temos um general da ativa como o ministro da Saúde, o Sargento Garcia, conhecido como Pazuello. É um negócio inacreditável, inaceitável.
Inaceitável. E tem muitos, e eles não divulgam a lista agora dos gastos, dos pagamentos que eles recebem de aposentadoria. Diz, mas vai haver coação. Que coação? Cadê o princípio aqui? 37, capítulo do artigo 37, transparência. Por que de todos mostra a lista de pagamento e de vocês não? Vocês são superiores a quem? Ou aqui também nós vamos ter que mudar a Constituição? Então vocês percebam a questão toda, esse grupo também, que é caterva, junto ao Mandrião, né, estão aí preparando a saída do Guedes. O Guedes não tem... esse daí faz qualquer serviço. Ele deveria, se ele tivesse vergonha na cara, para usar uma velha expressão, não muito acadêmica e nem sempre bem educada, né, ele pegaria o boné dele e ir embora. Porque o tal programa liberal, ele não era liberal, né? O tal programa liberal, cadê o programa liberal? Não existe programa liberal e nós dissemos que isso não existiria. Isso era uma bobagem. E não é que os militares têm um programa antiliberal. Eles são oportunistas, eles querem continuar no governo porque nunca tiveram os bolsos tão cheios de dinheiro. Com o salário de ministro, o salário de oficial da reserva e as benesses das empresas que participam das empresas estatais nos conselhos, né? E fora tudo de graça que eles têm. Você acha que eles querem sair? Eles têm hoje mais privilégios do que tinham durante a ditadura militar. Eles têm hoje mais privilégios do que tinham durante a ditadura militar. Registrem. Eu lembrei do Jornal da Cultura que o Ministério da Saúde teve algum militar, ministro da Saúde, durante os 5 governos militares, não teve. Eles hoje têm mais privilégios. Tem mais privilégios. É um negócio inacreditável. Nós demos com o Bolsonaro, a partir de 1º de janeiro do ano passado, um enorme salto para trás. E esses militares, acabou a história do discurso. Não vem dizer assim, eu vim aqui cumprir uma missão, eu vim aqui para ganhar dinheiro. É isso. É isso. Então, caiu a máscara, é isso. Vocês estão aí para isso, né? E a questão que se coloca, e ganhar dinheiro, eu não estou dizendo que estão ganhando de forma ilícita, ilegal. Não, é legal. Você pode, eles somam uma coisa a outra, apesar que há uma interpretação de que você está ferindo o teto constitucional. Há uma divergência legal séria. Eu, por exemplo, que não sou jurista, nem os senhores o são, também os generais, porque só faltava agora eles achar que canhão é Constituição. Né? A questão que se coloca é que eles dizem que não pode somar os dois, ou as outras remunerações, tem de somar sim, e rompe o teto constitucional. Não pode, mas ninguém também tem coragem de enfrentar essa questão, porque todo mundo hoje, cada vez tem uma coisa que eu imaginei que estaria desaparecido da vida política brasileira, o medo. Né? Eu pensei que o que era determinante era a Constituição, não. Hoje, para muita gente, infelizmente, é o medo. Guedes, pega teu boné antes que você saia mais humilhado do que você já está. Queimado, nem se fala. E os sinais a cada dia são mais claros. Então achar que se você fica porque tem um projeto, tal, pode tirar o cavalo da chuva que ninguém acredita. Inclusive porque o seu, entre aspas, projeto que não existe, não é aquele que é hoje hegemônico no governo, que só tem um objetivo, permanecer até final de 2022. Mas vai ter muita pedra no caminho. Não vai ter só uma pedra, como diz o poeta mineiro. Vai ter serão muitas pedras, principalmente uma pedra enorme chamada Constituição. Até lá, vocês vão ver. Vão ver que os crimes e responsabilidades estão presentes aí, vai chegar uma hora que juridicamente tem todas as razões, aí vai vir a questão política. E passa pela derrota do governo das eleições municipais, nos grandes centros urbanos. Isso é fundamental. O começo do fim do governo Bolsonaro vai ser a grande derrota nos grandes centros eleitorais do Brasil. Se você gostou dessa live de tantas outras no meu canal e está entre os 508 mil inscritos, agradeço muito. Indica para um amigo, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações e entre no www.cursosdovila.com.br, que o último curso que estamos oferecendo, que é Fascismo, lá tem todas as instruções para você. E os outros dois continuam oferecidos: História Política das Constituições Brasileiras e História da Ditadura Militar no Brasil. Nos encontramos amanhã. Até!